Oi, gente, estamos aqui com mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi, como você já sabe, e hoje eu estou com Agostinho. Gente, ele é super badalado aqui em Melbourne. Todo mundo que quer um bom conselho com, imigração, em relação à imigração, a gente fala com ele. A gente fala com ele porque ele tem, assim, todas as respostas, ele é o cara. Ele tem um escritório, em vários lugares, situados em vários lugares. E tem uma aqui que, inclusive, eu morava na frente. Morava ali na frente, exato, ali na Collins. E o escritório se chama Hilly Daloia. Acertei agora, né? É isso aí, certíssimo. A gente vai deixar o Instagram dele aqui, o website, na descrição do vídeo. Então, se você tem alguma dúvida em relação à imigração, contata ele, tá? Manda uma mensagem lá. Como é que você pega appointments? É pelo site? Vocês conseguem agendar consulta com a gente ou com os profissionais da Hilly Daloia pelo site da Hilly Daloia ou pelo Instagram, Facebook, né? Tem as mídias sociais todas aí. A gente vai ter... tem páginas lá e tem o sistema de booking. Você consegue verificar a disponibilidade e agendar a consulta com a gente lá. Vamos começar aqui falando sobre o Sponsor Visa. Quais são os requisitos para a empresa conseguir patrocinar alguém? Normalmente a empresa seja uma empresa australiana aí operando na Austrália. Né? Esses são os básicos, né? Aí a gente vai ter vários requisitos financeiros, a posição tem que ser genuína, realmente tem que ter a necessidade pelaquela posição da empresa. Algumas profissões vão ter limitações de turnover, né? Que é o faturamento da empresa, dependente da ocupação, né? Então, você vê profissões como, por exemplo, marketing. A pessoa tem que estar numa empresa que tem um turnover, tem um faturamento de mais de $1 milhão. Então, isso vai variar. Alto. Nesse caso, né? Mas a grande maioria não tem. De TI, por exemplo, tem? Depende da ocupação, porque é por profissão. É por profissão, não é por setor. Essas limitações são por profissão, né? Entendi. Do turnover. Porque, na verdade, a limitação está lá na nomeação, né? Quando a pessoa... Porque a gente vai dividir o sponsorship por 3 fases aí, né? Que a gente normalmente aplica tudo junto, né? Que é o sponsorship, a aplicação de sponsorship, que é a validação para a empresa poder sponsorar, uma autorização, que normalmente é válida por 5 anos. Então, ela pode sponsorar outros profissionais durante aquele período. E aí você vai ter a nomeação. A nomeação é exatamente para aquele funcionário. Né? Então, é quando a empresa vai ter que justificar o porquê que aquela vaga está disponível, que ela realmente está disponível, que aquela pessoa realmente é a melhor pessoa para ocupar a vaga, que não tem um australiano, ou um PR, um residente permanente para poder trabalhar naquela posição. Né? E aí você vai ter o visto. O visto é quando você vai comprovar que aquele funcionário que você escolheu para aquela posição e você nomeou é elegível para aquele visto e é elegível para aquela profissão. Entendi. Né? E você acabou respondendo a segunda, porque eu já ia falar. Qual que é demonstrar, né? Como é que a empresa, por exemplo, demonstra que... A parte financeira, fala? A parte financeira, normalmente, você vai fazer de faturamento. Então, você vai ter financial reports financeiros, reports do governo. Tem um sistema na Austrália que chama BAS, né? Onde você paga o seu imposto aí como empresa a cada quarter, né? A cada 3 meses. E você usa esses documentos para comprovar que você tem o dinheiro, né? O dinheiro, então, você tem nesse caso, faturamento, né? Nesse caso, esses documentos já entram na primeira fase que você falou. Ele entra na hora da nomeação, porque é na hora da nomeação que você declara o salário que você vai pagar, né? Então, essa parte financeira é para justificar que a sua empresa, com aquele faturamento X, ela tem capacidade financeira para pagar o salário. O sponsorship, você só está comprovando que a sua empresa é uma empresa operando na Austrália legalmente, é uma empresa australiana, etc e tal. Entendi, né? Eu achei que já era nessa primeira fase. Interessante. Mas, de qualquer forma, né, já tem que ter todas essas informações antes de você iniciar o processo. A gente faz, as aplicações são feitas todas juntas, né? São paralelamente. Paralelamente, é claro que a gente vai ter o pessoal do nosso time ajudando a empresa, outra parte do nosso time ajudando o aplicante, que é o candidato ali para a vaga, né? Sim. O imigrante. Mas a gente faz o processo todo junto. Né? Porque já é uma coisa mais complexa, né? Exatamente. São muitos detalhes. Sim, não. Aí já não funciona muito aquela história, eu vou fazer sozinho. Vou fazer sozinho, não funciona, na minha opinião, já não funciona muito. Não dá. E aí entra aquela questão, né? Quais são as principais diferenças entre os vistos 482,
né? Que é o Temporary Skills Shortage. O 186, né? Employer Nomination Scheme. E o 494, que é o Skilled Employer Sponsored Regional. Tá, vamos lá. O 482, até novembro do ano passado, ele era um visto onde tinha uma diferença muito grande entre as categorias dele. Principalmente entre o que a gente chama de ocupações de alta demanda e de ocupações de baixa demanda, porque são dois streams, duas categorias do visto, né, juntamente com o que a gente chama de Labor Agreement. Né? Porque uma delas dava o acesso à residência permanente, depois de 3 anos trabalhando para o empregador, e a outra não dava, a outra era um visto temporário, né, no 482. Agora, todas as duas categorias estão dando o caminho para a residência permanente depois de 2 anos. E é um visto que muitas vezes a pessoa não precisa do Skill Assessment, em grande maioria. O que significa que às vezes a pessoa não é elegível para o Skill Assessment, mas ela é elegível para o sponsor, para esse visto. Olha só. O que significa que ela consegue acessar a residência permanente sem conseguir passar, sem precisar passar pela autoridade de Skill Assessment. Então, é uma opção ótima. É um visto que está disponível na Austrália inteira. O 482. É um visto que ele tem ele tem a categoria de Labor Agreement, que é aquilo que a gente discutiu antes sobre o DAMA, que é por essa categoria, que é aquela categoria, por exemplo, do Age Care Agreement, que a gente viu muita gente falando, porque você vê muito, inclusive brasileiro aí estudando agora o certificado 3 de indivíduo suporte, porque quer ser Age Care Worker, ou para trabalhar em Age Care, né? Tem esse caminho. Normalmente ele é uma categoria que ele é como um Labor Agreement, para você ser sponsorado por esse visto. Então, ele é um visto temporário, ele não tem uma garantia para residência permanente, ele tem um caminho para residência permanente. É claro que você vai depender de ser sponsorado. Muitas pessoas usam esse visto como ponte, no sentido de, por mais que ela tenha que ela esteja na empresa e esteja ali contando para aquele período de 2 anos, por exemplo, para aplicar para residência pela empresa, paralelamente ela está tentando um visto de skill. Entendi. Um visto de profissional qualificado pelo Estado ou pelo governo federal. Né? Entendi. Mas é classificado como visto temporário, né? Não está garantindo a residência permanente. Ou a parte boa, que é um tempo de processo muito rápido, então, em média, 62... as aplicações são processadas, 90% das aplicações em 62 dias. Bem o que rápido, significa sim. que, se você está fora da Austrália, é fantástico, né? Se você tiver um emprego na Austrália, a gente vê isso acontecer muito com o pessoal da tecnologia de informação, né? O pessoal do IT, que vem, às vezes, do Brasil, já com um emprego na Austrália, sponsorado, já com o visto de sponsor, né? O próximo aí é o 186. Eu vou pular o 186 e vou para o 494 antes. Tá bom. Por quê? O 186 é residência permanente. Isso. Tá? O 494 é um provisional visa. Né? Que é o que você explicou no primeiro capítulo. Antes, exatamente. Que é o que dá uma garantia para residência, um caminho para residência permanente. Se você ficar no 494 por 3 anos, você aplica para o 191, que é o visto de residência permanente, por conta própria. Você não vai precisar, diferente no 482, que quando você passa aquele período de 2 anos, você vai precisar do seu empregador para te sponsorar para residência pelo 186, no 494 você vai aplicar por conta própria. Qual que é a restrição principal do 494 diferente, que colocaria uma diferença considerável entre o 482 e o 494? Primeiro, que é um visto regional, né? Né? Que você não consegue ser sponsorado, você não consegue aplicar para esse visto em Melbourne, Sydney ou Brisbane. Por que eu tô falando Melbourne, Sydney ou Brisbane? Né? Porque de forma geral é isso, né, gente? Mas vocês vão ter que olhar o postcode. Então tem o postcode lá com exatamente qual que é a divisão. Aonde começa a ser regional, deixa de ser Melbourne. Aonde começa a ser regional, deixa de ser Sydney, né? Porque esse visto vai estar disponível na regional. A segunda questão é que esse visto, você precisa de um skill access positivo. Né? Então, você vai precisar da autoridade que a gente discutiu. Volta lá para o capítulo 1, que a gente estava batendo um papo de skill assessment, né? Que você vai ter esse reconhecimento. Né? E a terceira questão é que você precisa de 2 anos de experiência de trabalho full-time, depois de formado, para poder cumprir o requerimento desse visto. Enquanto no 482 são 2 anos de experiência, a regra básica, né? Claro que tem exceções e concessões do governo em relação a essa experiência de trabalho, principalmente no caso do Age Care Agreement ou do DAMA, mas de regra básica são 2 anos de experiência de trabalho, mas elas não precisam ser pós-qualification. Quer dizer, não precisa ser depois de formado. Que significa que, às vezes, a pessoa ela está estudando na Austrália, por exemplo, ela não tem acesso ao Graduate Visa por causa da mudança de idade que está prevista, mas durante o estudo ela está trabalhando como cook, por exemplo. Entendi. Né? E ela está estudando para ser chefe ou para ser cook. Né? Então, aquela experiência ela pode utilizar para tentar ser sponsorada posteriormente. Muito né? bacana. O 494, normalmente, eu consideraria o 494
Só se a pessoa não for elegível para o próximo que a gente vai discutir, que é o 186. Tá? Entendi. Porque o requerimento é o mesmo. Se você pensar. O 186, você também precisa do skill access positivo. Se você for aplicar pro direct entry, que é quando você vai direto para um 186, você não precisa para o 482 antes. Né? Quando você vai direto para um 186. São ocupações de alta demanda, né? Mid and long term skill list. E você vai precisar dos 3 anos pós-qualification, você vai depois de formado, de experiência de trabalho, e você vai precisar do skill assessment. Então, qual que é a diferença desses dois básicos? É a lista de imigração. Então, se a sua profissão não está na lista do 186, de alta demanda, você pode ser sponsorado na área regional pelo 494. Tá. Mas hoje em dia, devido à mudança do governo, em novembro do ano passado, dando acesso a 186 para profissões de baixa demanda no 482, depois de 2 anos, acabou sendo questionável se você realmente vale a pena você mudar para regional. Porque no 494, você vai ficar 3 anos nesse visto para você acessar 191. No 482, você vai ficar 2 anos no visto para acessar 186. Muito mais rápido. Mais rápido e você não precisa morar na regional. É claro que tem umas questões paralelas. O 494, quando você tiver o visto, você vai ter acesso a Medicare, por exemplo, que você não tem no 482. Algumas regalias. Algumas regalias nesse sentido. Mas tem que analisar o que é mais relevante para você aí. O 186 é residente permanente direto. Você não vai ter que aplicar para um outro visto depois. Então, isso é uma grande vantagem, né? Porque dali muita gente fica preocupada. Não, vou para um sponsorship, Agostinho, vou ficar preso com o empregador. E aí o que acontece? Exatamente. Aí você vê que não... Exatamente. Num 186 você não está preso, teoricamente. Né? Você tem um contrato de trabalho de 2 anos para poder aplicar para o visto. Né? A sua intenção é cumprir aquele contrato. Porém, depois que você tem um visto e virou residente permanente, as circunstâncias podem mudar, né? Às vezes você recebeu uma oferta de um valor muito maior, seu empregador não quer cobrir, né? Então você não manipulou ou mentiu quando você aplicou para um 86, mas a situação mudou depois que o visto foi garantido. Ou o empregador te mandou embora, alguma coisa ocorreu nesse sentido, você continua residente permanente, né? Tá. Então é diferente dos outros, que é onde você tem uma dependência maior, né? E, por exemplo, no caso, eu apliquei para um 186, né? Vamos me colocar aqui Vamos se colocar no centro. Então, eu tô trabalhando faz 2 anos, né, na minha empresa, tal, tô como graduate visa. Então, eu quero aplicar para um 186. Esses 2 anos que eu já tô lá, já conta? Tudo depois de formado conta, não interessa onde você obteve. Pode ter obtido no Brasil, você pode ter obtido aqui. Por que é importante? Porque, às vezes, a pessoa, por mais que ela tenha obtido o skill assessment, validação da profissão, com uma qualificação da Austrália, às vezes ela já se qualificou para a profissão no Brasil. Bacana. E aí a experiência de trabalho está contando, inclusive, durante a qualificação. E não tem um limite. Diferente no 482, onde você precisa de 2 anos de experiência de trabalho nos últimos 5 anos, no 86 você precisa de 3 anos depois de formado. Mas não interessa quando você obteve esses 3 anos. Legal. O que significa que dá muito mais flexibilidade em relação à preocupação de, não, mas a experiência do Brasil é mais velha. Não tem problema. Mas você tem que ter uma ocupação de demanda, né, no Medium Long Term Skill List, uma ocupação que você tem uma análise positiva aí de um Skill Assessment Authority. Né? E antes que a pergunta fuja aqui da minha cabeça, você falou que, as coisas podem mudar depois que você aplicou para um 186, você conseguiu o seu visto, perfeito, né? Foi lá, a empresa, né, não deu certo, a empresa te mandou embora. Você tem que entrar em contato, por exemplo, com a imigração para falar assim, olha, eu perdi meu emprego, ou acabou? Não, acabou. Você virou residente permanente, é isso aí, né? Tá. Tem que entrar em contato com ninguém. Aonde pode gerar um problema normalmente, né? Você tem que lembrar que quando você aplica para um 186, você está dando uma declaração, um contrato de trabalho com uma intenção de trabalhar naquela posição por 24 meses, né? Para o governo te dar residência. Essa é a condição ali, né? Mas o visto em si não tem condição. Só que também, isso não quer dizer que você pode dar uma declaração falsa, manipulada, etc. E tal. Então, desde que você tenha a intenção de trabalhar a empresa, a empresa ela vai ter aquele contrato, ela vai, né, ela querendo você, ela vai querer que você cumpra aqueles 2 anos, no teoricamente, caso. Mas aí você entra já em Employment Law, né? Labor Law, é outros 500, né? Porque, teoricamente, se dá aviso prévio, se tiver uma oportunidade. A questão é, você demonstrar, se você for sair mais cedo, ou você ficou pelo menos 12 meses, porque por policy do governo federal, você ficar 12 meses na empresa já satisfazeu
já satisfez o requerimento de que você realmente tinha a intenção de trabalhar para eles. Ou, alternativamente, como um backup, mas para garantir segurança, caso o Departamento of Home Affairs te questione por causa de alguma reclamação, coisa do tipo no futuro, você demonstre aí que a situação mudou, né? Eu recebi uma oferta maior, mostrei para a empresa não quis cobrir, eu acho que eles hoje estão me pagando abaixo do valor de mercado, ou não deu certo, a empresa mandou embora, né? Você continua residência permanente. E é importante, se você já tem 3 anos de Austrália, num visto temporário, e você pegou um 86, do dia que um 86 é aprovado, você conta 12 meses para você aplicar para a cidadania australiana. Olha só que beleza. Se você não ficou mais de 90 dias fora da Austrália por ano aí, na média, nos 3 primeiros anos, e no último ano, 3 meses no total. Então aí você já aplica para a cidadania, pronto, né? Bonito, já pega o passaporte, tá tudo certo. É um visto fantástico, né? É um visto fantástico, um 86, com certeza o melhor deles, né? Com certeza o melhor deles. Mas aí vai depender de cada um, né? A situação de cada um. Circunstância de cada um. Se a pessoa é elegível ou não, como ela vai conseguir ser elegível para um 86. Porque nada impede você falar assim, Agostinho, eu tenho skill acesso aprovado, eu sou chefe, por exemplo, só que eu só tenho 2 anos de experiência de trabalho depois de formado. Eu não tenho os 3 para aplicar para um 86. Nada impede de você pegar um 482, que é o temporário, ficar só um ano para um 482, em vez de você ficar 2, e aplicar para um 86 em cima do 482. Olha só. Entendeu? Coisas do tipo. Então, a logística, a engenharia da imigração, aí eu diria, para você verificar como que você consegue chegar num resultado que você positivo. quer na residência permanente o mais rápido possível. Né? Sim, nossa, muito bom. E como é feita, né? Como a escolha desses vistos é feita, né? Com base nas necessidades da empresa e do funcionário estrangeiro, né? No caso, você falou que são casos e casos. Né? São casos e casos. É claro que a gente tem que analisar se a empresa em si, é claro que é muito mais relevante para a empresa se ela sponsorar alguém no 482 ou no 494, se você pensar, né? Porque a pessoa, tecnicamente, está mais amarrada à empresa, né? Sim, é mais interessante para eles. Mais interessante, né? Agora, e um 86 é menos interessante, muito mais interessante para o aplicante, né? E muda muito o preço, assim, do lado da empresa? Não, eu acho que o preço, de forma geral, é claro que os FIIs são diferentes ali, mas de forma geral, eles são próximos o suficiente ali para justificar. Inclusive, o 186, que é a residência permanente, ele normalmente acaba sendo mais barato, porque você não tem o sponsorship, você só aplica para a nomeação e para o visto. Enquanto o 494 e o 482, você vai ter também o sponsorship, né? E o 494 ainda tem uma etapa a mais, que você precisa de um órgão regional da região para aprovar aquela posição antes de você aplicar para nomeação. Antes de você aplicar para o governo, você vai precisar de é como se fosse uma carta certificando daquele órgão regional, onde eles concordam com você que a posição realmente está em demanda para você poder aplicar. Normalmente você usa os mesmos documentos que você usa na aplicação do visto, mas você tem que fazer essa aplicação a mais, que acaba atrai mais custo, é isso. Só a questão é mais o preço, né? Então, se for pensar em custo, um 86 é mais barato, né? Então, com certeza. Mas aí o empregador, você vê muitas empresas australianas aí querem sponsorar no 482 e não fazem lógico, um 86. Não fazem nem questão né? do Você vê 186. isso comum, às vezes, em algumas universidades, hospitais, às vezes não querem fazer, não fazem um 86, fazem só o temporário. Tive casos de clientes meus, médicos, clientes nossos, professores universitários, que ficaram sponsorados por hospitais ou universidades no 482 por mais de 1 ou 2 vezes, e não foram sponsораdos por eles para a residência permanente para um 86, né? Pegaram o visto por conta própria pelo Estado, né? Ou pelo governo federal, porque a política interna ali da organização não permitia fazer um 86, né? Não fazia um 86. É uma coisa... Por isso que é importante você entender no seu empregador aí quais são as possibilidades, não só as suas, né? Não só as Mas suas. Uma coisa que o pessoal tem que ficar de olho, que muita gente esquece, muita gente vai lá e agenda consulta com a gente ou com outros escritórios de imigração, já com o empregador, na consulta. Não, já vou lá, vou agendar com o meu empregador e tal, entendi. né? E aí você tá numa situação ali aonde, às vezes, informações vão ser faladas sobre você ser elegível ou não, já para o seu empregador, que às vezes limita as suas possibilidades futuras na empresa, porque às vezes você não é elegível. Né? Poxa vida, gente, presta atenção. Em outros casos, às vezes o visto mais relevante para você não é o que o empregador quer discutir.
E você não sabe disso. Como né? é que você vai falar, né, pra pessoa ali, olha, então, 186 é melhor pra você, porque aí você... depois mas você pior pra ele, tá? Porque ela vai poder sair da empresa. E o cara vai falar, não vou te dar 186. Por isso que eu acho, é importante, primeiro, volta lá pro começo daquela história que a gente bateu um papo, primeiro entenda todas as opções suas. Exatamente. Né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, por que do visto A, por que do visto B, o que você tem que fazer para ser elegível. E aí sim, na minha opinião, aí você vai passar, levanta pro empregador, levanta a questão com o empregador. Né? Porque o que pode acontecer, assim, né, a minha pergunta, por exemplo, já aconteceu do caso de vocês cuidarem do processo, né, do seu cliente, mas de repente a empresa querer o próprio advogado delas? Sim, pelo menos para ler os documentos que você está passando ou algo assim. Normalmente, tem duas opções aí, né? Porque quando você faz sponsorship para uma empresa, a empresa, ela entrega muitos documentos internos para a gente, né? Sim. Sobre a operação deles, etc e tal. Então, a tendência é você fazer o sponsorship para a empresa várias vezes, não só para aquele aplicante. Né? Então, às vezes, aquele cliente que é o cliente seu está numa empresa que tem um outro escritório que já fez sponsorship para eles. Então, em muitos casos, aquela empresa vai decidir fazer o sponsorship de novo com esse outro escritório, porque ele já tem as informações da empresa, é mais fácil para a empresa, né? Não vai precisar começar do zero. Né? Porém, o visto é uma aplicação do aplicante ali, do funcionário. O que significa que nada impede no funcionário de virar e falar assim, não, tá, a empresa quer fazer com o escritório X, mas eu vou fazer o meu visto com o escritório Y. Sim, né? sim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. Porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque, de repente, aí você passa ali aqueles, de repente, contratam algumas coisas, né? Para eles assinarem, aí eles não vão assinar de olho fechado. Então, exatamente. Isso vai depender muito do tipo de aplicação que você está fazendo. A gente vai dar o advice, né, para a empresa, é claro, se a gente estiver fazendo a nomeação e sponsorship, quais os documentos que a gente precisa. Normalmente, a empresa que é a responsável fazendo o contrato de trabalho, coisa do tipo, a gente só vai declarar ali quais são os documentos. Mas se a gente não estiver trabalhando na nomeação e no sponsorship, é responsabilidade do escritório que está fazendo essa parte, né? A gente cuida mais do aplicante ali na parte do visto. E só tocando nesse assunto de novo, na elegibilidade, no caso, né? Para os 3 vistos, né? Tem muita diferença, no caso, né? Você falou, a pessoa lá da regional, é lógico, tem que estar morando na regional, né? Que essa é a maior... E a posição tem que estar na regional. Né? Então, para o sponsor, praticamente é bem parecido entre eles, né? Para nomeação, parecido entre eles, tirando ali no 494, tem que ser na área regional, né? E pro visto em si, a variação, se você for colocar os requerimentos básicos, 186, se for direto para 186, 3 anos de experiência de trabalho full-time, post-qualification, positive skill assessment e uma ocupação na lista de imigração, né? Resumidamente. 482, qualificação relevante na ocupação, 2 anos de experiência de trabalho nos últimos 5 anos. Não precisa ser depois de formado. Né? 494, igualzinho do 186, 3 anos de experiência de trabalho, depois de formado, skill acesso positivo. Só que as listas de imigração para esses vistos, elas vão variar e vai depender da lista que você tá, para saber se você vai precisar do skill assessment no 482 ou não, para saber se você vai ser elegível para um 186 no direct entry nessa categoria ou não, né? Para saber se você às vezes tem que ficar no temporário, não tem saída ou não. Aí você tem que levar em consideração o skill assessment, se é elegível ou não, porque às vezes a pessoa, Agostinho, eu sou contador, certo? Vou dar um exemplo do contador que é bom, porque você é contador no Brasil. No Brasil, a maioria das universidades, ela não, como a contabilidade é de 4 anos o curso, e não 5, a maioria das universidades brasileiras são reconhecidas como nível 2, o que significa que é Section 2, o que significa que o curso de 4 anos não atinge o nível requerido do CPA na Austrália, né? Que é para contabilidade ou IPA, os outros órgãos de skill access nessa área. Então, às vezes, a pessoa acaba indo para o sponsorship no 482 porque ela não consegue um skill access positivo e vai para a residência do 482 para um 186. Então, aí a gente tem que, novamente, a engenharia da imigração é para entender como a pessoa vai realmente ser elegível para residência permanente, indo direto para a residência pelo 186, ou alternativamente usando o 482 como uma ponte, ou aplicando por uma ocupação numa área regional. Às vezes a ocupação tem uma lista de menos demanda, né? Então, né, por exemplo, Child Care, que é um exemplo muito bom, ele está na lista do 494 e não está na lista dos outros dois, né?
Interessante. E, né, como as mudanças recentes, né, na política de imigração afetaram esses vistos? Se afetaram? Teoricamente, o 482 é um visto que vai ser substituído pelo Skill on Demand, né? Um visto novo que deve surgir aí no meio do ano. Essa é a previsão do governo. Né? Esse visto novo ele vai ter categorias diferentes aí de profissionais de alto escalão, com salário de $135 mil ou mais. Okay. Os profissionais ali de 70 mil de salário ou mais e o profissional com salário mais baixo. Eles vão subdividir essas ocupações, vão criar uma lista nova, que é o Core Skill List, né, que é onde são as ocupações de maior demanda na Austrália. A gente não sabe ainda quais vão ser os requerimentos precisos desse visto e como as profissões vão se classificar aí para eles, né? Porque não foi anunciada a legislação, foi só um anúncio político feito pelo governo em dezembro e vamos esperar aí para ver como é que isso acontece. Mas eu acho assim, verifique, se você já é elegível, verifique de repente a possibilidade de entrar no 482 antes, porque a gente não sabe qual vai ser o requerimento do visto novo. Como é que vai ser? Né? Tá. E geralmente quando eles mudam assim, já entra em vigor ou demora assim alguns meses? Geralmente, não, teoricamente, quando eles mudarem, eles vão dar a data, né? Teoricamente, quando o visto passa a valer, a gente vê uma frequência muito grande disso acontecer no começo do ano fiscal, né? Então, acaba o ano fiscal novo começa já com o visto novo, mas pode acontecer de forma diferente. Em relação aos requerimentos, vai depender muito, às vezes, se a pessoa já está num visto específico ou não. Às vezes, existem concessões, né? Como quando eles mudaram do visto antigo de sponsor, que era o 457, para esse 482 que a gente discutiu antes, onde eles colocaram concessões ali para a pessoa continuar acessando o 186 mesmo depois da existência do 457, né? Entendi. Mesmo depois de ser fechado. Então, é uma coisa que realmente tem que analisar quando mudar a legislação, bater um papo depois do meio do ano, lá, acredito. Sim. Se você já tem essa opção, né? É melhor já fazer a consulta agora, já saber das suas possibilidades, para que aí, de repente, você já pode aplicar agora e concordo, já fica livre. Né? Eu concordo. Eu acho quanto mais cedo você bater um papo com um profissional de imigração e entender os seus caminhos ali, melhor para você, na minha opinião, porque pelo menos você já sabe o que esperar, né? O que pode mudar com o governo, o que você acha que a partir de que você aplicou, acabou. Uma vez que você aplicou, se o visto ainda está ativo, a legislação não mudou, a legislação atual que vai se aplicar para você, mesmo que o seu visto seja garantido mais tarde, né? Isso é importante saber. E, né, os prazos típicos, né, para o processamento desses pedidos de visto, assim, né, dos sponsored, né? Geralmente demora quanto tempo para aprovar? O 482 é um visto que tem uma média de 90% das aplicações sendo processadas em 62 dias, né? Tá. Salvo engano. E aí, os outros, 186 é um tempo de processo mais longo, 494 também, né? Não tenho de memória exatamente o período, mas na média o que a gente vê ocorrer o 494 entre 5, 6 meses, né? E 186 já é um visto que vai depender muito da profissão, né? Mas a gente vê algumas profissões sendo mais rápido, né? Como na área médica, né? Então você vê profissionais na área médica tendo uma preferência nesse sentido. Mas o governo tem uma lista ali de prioridades para o tempo de processo. Mas vou ser sincero, uma vez que você aplicou para o visto, você recebe o Bridging Visa. Se você aplicou com visto válido na Austrália, você está no Bridging Visa, quando o seu visto atual expirar, você vai estar no Bridging Visa esperando o processo. Se você pegar caso como o do 186 aí, que é a residência permanente direta, você já pode aplicar para o seu Medicare, né? Se for elegível. Então, você já tem uma estabilidade aí durante o Bridging Visa. Seu visto acabando, você entra no Bridging Visa, aquele Bridging Visa vai depender da situação ali, mas na grande maioria dos casos você acaba tendo direito de trabalho. Ali, é claro, depende do seu visto atual, você tem que verificar caso a caso. Mas o Bridging Visa te dá o tempo ali, né, de Austrália para esse processo. Então, o principal é você ser elegível. É você ser elegível, você fazer a aplicação. E aí a questão de processo é um outro cenário. Outros 500, né? Então, vamos para a última pergunta aqui. Que existem restrições ou limitações específicas associadas a cada tipo de visto patrocinado, né? Que os empregadores devem estar cientes? O 482 e o 494 desses dois vistos. Tem um outro visto que a gente não discutiu, que é o 407, que é um Training Visa, que acaba tendo limitações dessa forma também, eu misturando inglês aí. Mas
limitações, quando a gente fala limitações de direito de trabalho na Austrália, todos eles vão ter, né? Fair Work, né? Work Rights e todas as limitações para trabalhar na Austrália. Mas no caso do empregador, às vezes tem limitações adicionais. Se a pessoa está trazendo um empregado de fora do Brasil, da Austrália, para vir no 482, por exemplo, questões de realmente ter que pagar passagem de volta, caso mande o empregador embora, e várias coisas adicionais aí que tem que verificar com cuidado. O empregador tá ciente. Normalmente, quando a gente aplica por um visto de sponsor, a gente vai mandar um documento, uma lista, que é um documento lá de 10 páginas de obrigações. Olha só. Para os empregadores, para eles estarem cientes de como a legislação é aplicada e o que eles têm que ficar de olho, né? Requerimentos ali que eles têm de record keeping, né? De manter as informações, de posição, de pagar o salário da nomeação, de trabalhar naquela posição que a pessoa foi nomeada, né? Que é a posição apontada. Então, tem vários detalhes nesse sentido. Que eles precisam considerar. Exatamente. Sim. Amei nosso papo. Então, se você aí já tem, né? Você já está trabalhando e, de repente, é interessante para você entrar nesse visto de sponsor. Você está meio perdido, de repente, né? Alguma coisa aqui que o Agostinho falou, né? Acendeu a lâmpada aí, a lâmpada do juízo. Entre em contato com ele. Gente, entra lá no site, dá uma ligadinha, né? Faz o seu booking e fala com ele. Explica a sua situação, que eu tenho certeza que ele vai te, né, passar 1, 2 ou 3 caminhos, né? Considera lá o que a gente falou sobre o Skill Assessment, né? De repente, a sua experiência, você está pensando em um caso e, de repente, você se encaixa em outra profissão aí, mais rápido, né? Com menos pontos. Então, é bem interessante, tá? Então, entre em contato, deixe o seu comentário aí. Até mais. Beijo.